instrumentos, né, ser um exemplo, um modelo para outras tantas pessoas. No nosso Gotas de Liturgia, não sei se vocês entendem o que eu vou dizer. Nós temos uma liturgia que é própria dos dias comuns, né? Então nós estaríamos na 33ª semana. A liturgia seria a liturgia que estamos seguindo, né? Continuaríamos no Evangelho de Lucas. Nós estaríamos dentro dessa semana que está com um discurso escatológico, né, falando dos fins últimos, mas hoje a gente faz uma pausa e a gente vai para a liturgia própria da apresentação de Nossa Senhora, que está dentro de um contexto da tradição judaica. Não é uma liturgia ou um evento que aparece na Sagrada Escritura, não tem um registro, né, desse evento na Sagrada Escritura, mas como vocês bem sabem, nossa fé não assumiu apenas o que está na Sagrada Escritura. Por quê, padre? Até seria interessante falar disso no outro momento, explicar isso da tradição, isso da Sagrada Escritura e aquilo que vem do magistério. Porque nós entendemos que também a Sagrada Escritura foi durante muito tempo uma tradição oral. Só muito mais tarde que os textos passaram a ser escritos. E eles não registraram tudo. O próprio Evangelho de João, no finalzinho do seu Evangelho, nos lembra que não foi escrito todos os feitos de Jesus, porque eles não caberiam em livro nenhum. Todos os acontecimentos da vida de Jesus, os que foram escritos para a nossa fé, para nos ajudar na nossa profissão de fé. Então, muitos eventos que nós celebramos, muitas coisas que nós celebramos, estão ligados aos que é próprio da tradição de Judá, da tradição de Israel, da tradição dos judeus. Então hoje essa festa da apresentação de Nossa Senhora, ela tem essa conotação, que é uma liturgia própria daquilo que se esperava de uma criança nascida na tradição judia e que é aplicada à Virgem Maria. Mas o que é o centro dessa liturgia? Ela é apresentada no templo como uma morada de Deus. Ou seja, aquilo que nós vamos celebrar daqui a pouquinho, né, no próximo dia 8 de dezembro, nós vamos celebrar a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Esse dogma foi proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX e ele foi assumido e foi, né, incorporado às nossas liturgias no dia 8 de dezembro, como esse dia da nossa, por isso inclusive a solenidade, a festa da padroeira da Barra, Senhora da Conceição, né, a ocasião do dia 8 de dezembro. Mas eu não quero nem falar, né, dessa solenidade não. O que eu quero dizer é, desde o início da vida de Maria, ela foi preparada para ser a morada de Deus. E hoje na liturgia, tanto a primeira leitura tirada do livro de Zacarias, quanto o Evangelho, eles sugerem a mesma coisa. Ela é morada de Deus. Ela vai ao templo para seguir aquilo que é próprio da tradição, mas ela é também um novo templo. Isso aqui é uma coisa importantíssima para nós. E esse é o sentido da liturgia de hoje. Ela é o novo templo. Assim como no dia 2 de fevereiro nós vamos falar da apresentação de Jesus no templo, ele é o novo templo. Não nos esqueçamos que mais tarde, apesar do evangelista dizer que Jesus é o novo templo de Deus, mais tarde a Sagrada Escritura, através do apóstolo Paulo, nos diz que todos nós somos o novo templo de Deus. E Maria é, sem dúvida nenhuma, esta primeira habitação privilegiada de Jesus Cristo. Antes de nos dar a conhecer a palavra divina, antes de nos dar a conhecer o jeito de Deus, o rosto misericordioso de Deus, nas suas ações, nas suas palavras, nas suas atitudes e gestos, Jesus foi dado a conhecer a Virgem Maria. Foi assim que o anjo disse para ela: você foi escolhida, você encontrou graça diante de Deus, você vai conceber o Salvador. Essa criança é ação de Deus, é ação do Espírito, porque você foi encontrada cheia de graça. Então
essa liturgia de hoje quer nos perguntar isso, né? Que morada de Deus nós estamos sendo? Que lugar para esta palavra de Deus habitar, passar, fazer sua casa estamos sendo? Que lugar a nossa casa tem sido, tem tido? Que espaço tem tido em nossa casa para a palavra de Deus? Fragilidades e fraquezas todas as casas vão possuir, todas as famílias vão ter, todas as pessoas vão ter. Mas nós somos formados na escola de Jesus Cristo para a superação dos limites, para a superação das fraquezas, para a superação de nossos medos, das nossas quedas, como nos inspira a mensagem ou a reflexão do início do nosso programa de hoje. Então a gente, nessa liturgia, se coloca diante de Deus para dizer: estamos aqui, o que temos é isso, um corpo frágil. Às vezes o corpo é frágil fisicamente, né? É frágil pela doença, é frágil pela idade, é frágil pelas limitações mentais, é frágil. Às vezes frágil espiritualmente, mas somos assim. Esse corpo frágil, essa vida frágil, como diz o apóstolo Paulo, esse vaso de barro que guarda um tesouro de imensurável valor, de imensurável importância. Mais do que constatar nossas fragilidades, como foi o caso de Maria, né? De dizer assim: mas de onde me vem esta graça? De onde me vem? Como isso vai acontecer? Como fui encontrada cheia de graça assim? Se sou apenas uma menina, né? É como se estivesse dizendo ao anjo assim: mas como isso é possível? Eu não tenho méritos nenhum nisso. Mas na fraqueza da carne, da limitação física, daquilo que é próprio da humanidade de Maria, é introduzida, é colocada a superioridade, a divindade, a força de Deus, da graça de Deus. Também hoje a gente celebra a Nossa Senhora da Saúde, essa memória que é tão antiga e foi uma herança também dos portugueses, lugar em que ela é muito aclamada também com esse título, a causa de muitas libertações, por muitas vitórias em momentos de muitas crises sanitárias, né? Muitas pestes, muitas grandes epidemias. Então ela foi colocada como padroeira da saúde também, como colaboradora da graça de Deus no cuidado de nossa saúde. E hoje fica também esta nossa homenagem à Diocese de Colatina, às comunidades dedicadas à Senhora da Saúde.